Olá, vamos fazer mais um estudo de Apocalipse de João no capítulo 17. Agora no versículo 10. Então, para o texto sagrado, são também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Bom, então aqui a gente ainda está na explicação do anjo, o anjo explicando então e para João, né? Vejamos então como os antigos cristãos interpretaram este versículo, começando com Hipólito de Roma. Então Hipólito foi um discípulo de Irineu. Inclusive o Irineu já apareceu, né, comentários do Irineu em outros vídeos aqui do canal. Então Hipólito foi discípulo do Irineu, que foi discípulo do Policarpo e que por sua vez foi discípulo do próprio apóstolo João. Então é interessante aí ver, né, ler a opinião do Hipólito, né? Viveu aí bem perto da era apostólica. Bom, ele foi considerado o primeiro antipapa, né? E foi exilado e morreu aí durante as perseguições de Maximiano Trácio. Então, uma história interessante, né? Deixou alguns escritos que sobreviveram ao tempo até os dias de hoje. Então vamos analisar aí o que ele tem a dizer acerca de Apocalipse 17:10. Hipólito diz: os tempos são registrados desde a fundação do mundo e são contados a partir de Adão, pois a primeira aparição de Nosso Senhor na carne ocorreu em Belém, sob Augusto, no ano 5500. E ele sofreu no 33º ano. E é necessário que se cumpram 6.000 anos para que venha o sábado, o descanso, o dia santo, em que Deus descansou de todas as suas obras, pois o sábado é o tipo e emblema do futuro reino dos santos, quando eles reinarão com Cristo, quando ele vier do céu, como João diz no Apocalipse, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, visto que então em 6 dias fez todas as coisas, segue-se que 6.000 anos devem ser cumpridos, e ainda não se cumpriram, como diz João, 5 já caíram, isto é, o sexto, o outro ainda não chegou. Ao mencionar o outro, além disso, ele especifica o sétimo, no qual há descanso. Bom, então é no mínimo interessante, né, a interpretação de Hipólito. Então ele entende aí esses reis como literalmente dias, né? Os 7 reis seriam a sucessão dos 7 dias até o último dia, né, que é o dia do descanso, né? É quando termina todo o plano de salvação se cumpre, né? E aí então nós estaremos vivendo o 6º dia, né? E próximos aí de alcançar o 7º dia, né? Alcançar o descanso. Então, uma interpretação interessante, né? Curiosa. Vamos ver o que escreveu Vitorino de Petal acerca deste trecho. Isso deve ser entendido em termos da época em que o Apocalipse foi escrito, pois Domiciano era César naquela época. No entanto, antes dele havia Tito, seu irmão, e Vespasiano, seu pai, também Otão, Vitélio e Galba. Estes são os 5 que caíram. Este é Domiciano, em cujo reinado o Apocalipse foi escrito. O outro ainda não chegou. Isso se refere a Nerva, que, quando vier, deve permanecer apenas um pouco, pois seu governo não completou nem 2 anos. Bom, então, para Vitorino, aí, né, esses 7 reis, esses 7 montes, né, são literalmente a elite aí os imperadores romanos. E este que virá permanecerá pouco, né, seria o imperador Nerva, que teve um governo muito curto, né? Ele governou o Império Romano durante 2 anos apenas, né? Bom,
Vejamos agora a interpretação de André, que escreve: através das 7 montanhas, ele descreve em forma neutra 7 poderes majestosos que em vários momentos se elevam sobre o resto da Terra, não por qualquer localização geográfica entre as nações, mas por causa de sua posição de glória. E como dissemos, interpretamos os reis como aqueles lugares tornados gloriosos por sua proeminência real, ou aqueles reis que governaram primeiro em cada um dos reinos mencionados, por perífrase, cada um representando todo o reino. Então, Nínice para a Síria, Arbaques para a Média, Nabucodonosor para a Babilônia, Ciro para a Pérsia, Alexandre para a Macedônia, Rômulo para a antiga Roma e Constantino para a nova Roma. Bom, aqui a gente já vê uma opinião diferente de André, né? Ele vai ver então esses 7 reis, né, como literalmente ou reinos, né, como literalmente os grandes governantes, né, dos maiores reinos, que estariam transpassando aí por todos esses 7 dias aí, né, como Hipólito imaginou, né? Então, existe até uma conexão entre as duas interpretações nesse sentido, né? Porque aqui André vê esses 7 reis como sendo literalmente os grandes reis dos grandes impérios que dominaram a Terra, né? E aí estaríamos vivendo aí nesse último, né? Nessa nova Roma. Bom, vejamos agora a interpretação de Primásio, que diz: como dissemos com frequência, em cada membro de uma espécie está indicado todo o gênero. Por isso, quando indicamos o que é toda a besta, há as 7 cabeças, e novamente as cabeças são chamadas 7 montes e 7 reis. Ou seja, eles são toda a realidade dos ímpios, que consiste nos líderes, bem como nos reis e seus súditos. É chamado pelos vários nomes por causa das diferentes ações pelas quais exerce força ou engana por fraude, pois sempre que se arrasta com movimentos suaves, captura as pessoas pelas delícias das coisas sensuais. Como lemos nas Escrituras, a morte entrou pelas nossas janelas. E acho que isso pode ser entendido corretamente como se referindo aos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. E por isso o Senhor disse à mulher samaritana: Você teve 5 maridos, e aquele que você tem agora não é o seu marido. O que lá se chama de maridos, entendidos aqui como os reis, por cuja governança, como sabemos, são guiadas e administradas as realidades básicas da vida humana. E os animais parecem ter essas coisas em comum conosco. E o que é dito lá? E aquele que você tem agora não é seu marido, ou seja, que ela não estava vivendo com um marido legítimo, isto é, ela estava vivendo em erro. Aqui é expresso desta maneira: 5 caíram, um permanece, e quando diz outro ainda não veio, ele quer dizer que ainda resta outra parte desse mesmo corpo maligno que sucederá à geração que está passando. E ele também possuirá o mesmo espírito maligno que notamos consiste em uma forma sétupla, pois diz que 5 caíram, e que um ainda existe, e que outro ainda está por vir. E isso faz 7 ao todo. Bom, então é um comentário de Primásio, mais um comentário de Primásio genial, né? Primásio, ele consegue associar o Apocalipse com as falas do próprio Senhor, né, de forma maestral, né? Muito interessante a criatividade dele. Então, para ele, esses 5 que caíram são justamente os 5 sentidos, né? Os reis, né, os líderes da terra, dos reinos profanos, né, dos reinos seculares, eles são guiados pelos 5 sentidos, né? E nesse sentido se assemelham com animais, né? Como o próprio Primásio destaca. E aí ele vai conectar isso com o diálogo que Cristo teve com a samaritana. Muito, muito criativo, né? Então a gente estaria agora vivendo um período de erro, né? Assim como a samaritana não estaria vivendo com o marido dela. E a geração seguinte que virá também, né, para Primásio,
esse próximo rei que virá também será profano, né? É uma interpretação muito interessante. Bom, vejamos agora o que Beda escreve acerca deste versículo. Diz que as cabeças da besta são os reis do mundo, pois por causa do inchaço de seu orgulho, eles são comparados a altas montanhas sobre as quais repousa a impiedade desenfreada, de modo que oprimem pela força e enganam pela fraude, visto que o número 7 indica a plena duração do domínio terrestre, cujo período final, o do reino do Anticristo, ainda não chegou. Consequentemente, indica que 5 já se foram, o 6º existe agora, e o 7º ainda está por vir. Quando ele vier, ele deve permanecer apenas um pouco, como o Senhor nos considera. Tanto os orgulhosos como os fracos, diz que aqueles dias que ele nos infligirá e que serão especialmente maus, serão abreviados por causa da misericórdia. Bom, então está aí o comentário de Beda, né? É interessante que ele fala que o motivo, né, do último rei ter um reinado breve, digamos assim, né, é que esse será o reino do Anticristo. Então, Deus, em sua grande misericórdia, torna este reinado breve, né, para benefício do seu povo, né? Muito interessante. Bom, vamos agora para a tabela resumida, né? Esses foram os comentários selecionados. Então, acerca dos 7 reis, cujos 5 já caíram, Hipólito diz: são os tempos desde a fundação do mundo. A primeira aparição de Nosso Senhor foi no ano 5500. Então, esses 7 reis, eles são os 7 dias da criação, né? Eles são toda a história da queda do homem e salvação, né? Então, nós estaremos vivendo o 6º dia. E sobre um existe e o outro ainda não veio, Hipólito diz: 6.000 anos devem ser cumpridos, e o outro ainda não chegou, o 7º, no qual há descanso. Então esse outro que ainda não veio seria o reino eterno, né? E o permanece por pouco tempo. Hipólito não explica, né? Não temos como saber aí como ele entendia esse finalzinho do versículo, né? Bom, Vitorino, acerca dos 7 reis, e que 5 já caíram, ele diz: Tito, Vespasiano, Otão, Vitélio e Galba, esses são os 5 que já caíram. E acerca de um existe e o outro ainda não veio, ele diz: este é Domiciano, em cujo reinado o Apocalipse foi escrito. O outro ainda não chegou, isto é, Nerva. E permanece por pouco tempo, porque o governo de Nerva não completou nem 2 anos. Então Vitorino ele vai fazer uma leitura bem ali localizada no período mesmo em que o Apocalipse foi escrito, né? André, acerca dos 7 reis, 5 já caíram, vai explicar que 7 poderes majestosos que em vários momentos se elevam sobre o resto da terra. Estes são a Síria, Média, Babilônia, Pérsia, Macedônia, Antiga Roma e Nova Roma. Então esses são os 7 reis, né? Um existe e o outro ainda não veio, né? O que existe quando o Apocalipse for escrito é a Antiga Roma, e o que virá é a Nova Roma, né? Que já na época de André, ele já estava vivenciando a Nova Roma, né? Então permanece por pouco tempo. André não deixa isso explícito ali, né? Pelo menos não neste comentário, né? Não no comentário ao Apocalipse. Talvez em algum outro texto ele explicite a opinião dele acerca, né, de quando seria o segundo advento. Mas, né, o fato dele achar que o 7º reino é a Nova Roma é um indicativo, né, de que André imaginava que o segundo advento era iminente, né, já em seu tempo. Então, possivelmente, né, André imaginava que o Cristo já estava na iminência de voltar, né, de fazer a sua segunda vinda. Porque o 7º reino duraria pouco, né? Então, como ele acreditava que a Nova Roma era o 7º reino, logo teria que vir o segundo advento. Bom, Primásio, acerca dos 7 reis, 5 já caíram, vai explicar que são todos os ímpios,
os líderes, os reis e seus súditos. Esses são guiados pelos 5 sentidos caídos, assim como os animais. Então ele vai falar que esses 7 reis, eles são todos os governos terráqueos, né? Interessante que o primázio, ele sempre vai apresentar, assim como, né, de forma semelhante ao Cesário de Arles, em alguns momentos, eles vão apresentar aí interpretações muito gerais, né? A gente já viu em outros vídeos que essas interpretações são muito eficientes. Então, para ele, né, esses 7 reis é todo o governo terrestre. E por que 5 já caíram? Porque os sentidos, né, todos esses reis, eles são guiados, esses líderes, eles são guiados pelos 5 sentidos, que são que já caíram, né? Os 5 sentidos nos levam à perdição, né? De forma semelhante aos animais, né? Através dos 5 sentidos nos assemelhamos aos animais. Acerca de um existe e o outro ainda não veio, o primázio vai dizer que o erro existe no governo presente. Então o governo presente está em erro. Assim também os sucessores que ainda virão serão malignos, né? Então o que existe é o erro, e o erro continuará existindo no que ainda não veio. E sobre o permanece por pouco tempo, ele não explicitou, né? Beda, acerca dos 7 reis, 5 já caíram, vai dizer que são os reis do mundo, pois por causa do inchaço de seu orgulho eles são comparados a altas montanhas. Então, a gente viu no versículo anterior que são 7 montes também, né? Esses 7 reis são 7 cabeças, 7 montes. Então o inchaço do seu orgulho, né, para Beda, esses reis eles se tornam montanhas, né, por causa do inchaço proporcionado pelo orgulho. Acerca de um existe e o outro ainda não veio, Beda não, ele até comenta, né, mas ele não apresenta uma explicação para além do texto bíblico. E no permanece por pouco tempo, ele diz que aqueles dias que ele nos infligirá e que serão especialmente maus serão abreviados por causa da divina misericórdia. Bom, então esses foram os comentários de hoje. Espero que você tenha gostado e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.